soberania de Deus e a rebeldia humana. Afinal de contas, o que é essa rebeldia humana, né? Rebeldia humana é quando você discorda do pastor, aí você está rebelde com Deus? Será que é isso, gente? Quem falou não? Acertou, muito bem, tá certo, é isso mesmo, né? Vocês podem discordar do pastor, não pode deixar de amar o pastor, né? Mas pode discordar, tranquilo. Agora, nós não podemos discordar da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ensina na sua palavra, né? E pensando assim, bom, essa palavra, antes de mais nada, gente, como todas as vezes que eu prego aqui, mas essa me impactou demais, porque é para mim, mais do que para você. Eu li alguns livros, Tozer, eu li alguma coisa de John Piper, eu assisti uma entrevista de um ex-terrorista e ex-muçulmano que se converteu a Cristo. E assim, Deus falou muito ao meu coração. Sabe, eu tive que refazer, eu tive que fazer uma revisão da minha vida. Eu sei que eu sou pastor e é difícil às vezes ouvir isso, né? Mas até quanto eu realmente amo Jesus, o quanto realmente eu sigo a Jesus, né? E eu entendi que a vontade de Deus é que eu compartilhasse isso com você. Um dos pontos que eu vou falar aqui, eu me lembro muito aquele filme que um ou 2 anos atrás ganhou o Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Alguém assistiu esse filme? Trash, né? Nossa, bagunça tudo, depois até que se encaixam as coisas, né? Fala de multiversos. E se a vontade de Deus ou a soberania de Deus, ela dominasse todos os multiversos das escolhas que nós fazemos na vida, né? Qualquer que seja a minha escolha, tem uma resposta de Deus para a minha escolha. E no final, tudo acaba sendo como Deus quer, e não necessariamente como eu quero. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Vamos começar aqui falando sobre o que é soberania. Antes da gente ir para o Deuteronômio, pode colocar ali para mim, por favor. Isso, maninho. Soberania, gente. Você está vendo aí, né? É um atributo. Os teólogos colocam isso como um atributo, né? Pelo qual Deus governa toda a sua criação. Assim, bem resumido, tá, gente? Bem resumido, Deus é autossuficiente. Ele possui todo o conhecimento, Ele tem todo o poder, e Ele é totalmente livre para fazer o que quiser em qualquer lugar, a qualquer momento. E Ele faz isso desse jeito, porque Ele tem os seus próprios propósitos que Ele quer cumprir. E os propósitos de Deus nos alcançam, tem a ver com a nossa vida. E quando tem a ver com a nossa vida, nós nos deparamos com textos como o versículo da minha vida, né? Jeremias 29:11. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, certo? Soberania de Deus, propósito de Deus. E gente, olha só, ninguém pode impedir ou deter Deus de fazer com que os seus planos deem certo. E ninguém pode incitar Deus. Sabe o que é incitar? É fazer, provocar, fazer com que Deus faça alguma coisa que vai me beneficiar, mesmo que isso faça Deus abrir mão da sua soberania. Deus não faz isso. Ninguém consegue incitar Deus. Algumas pessoas já fizeram, entre elas eu, quando era adolescente, né? Já fizeram
aquela tentativa assim de orar a Deus, buscar tanto a Deus para ver se Deus responde uma oração minha do jeito que eu quero que Ele responda. Graças a Deus eu caí do cavalo quando eu fiz isso, quando adolescente, porque é isso, gente, nós não incitamos Deus, não levamos Deus a fazer o que nós queremos, Ele é soberano. Amém, gente? Então esse é o Deus soberano. E esse Deus soberano, Ele dá, pode passar para o próximo, uma liberdade moral para o homem, certo? Deus nos deu liberdade e uma responsabilidade para escolher. Lembram quando Jesus, depois de ele ter sido muito surrado, ele é colocado lado a lado de Barrabás, e o Pôncio Pilatos perguntou para o povo: quem vocês escolhem para eu soltar? Lembram? Tem até a música lá do Cats Barnea, quem é das antigas, Cats Barnea era uma das bandas que eu gostava, né? Cristo ou Barrabás? O que o povo escolheu, gente? Barrabás. E até hoje é assim. A maioria das pessoas não escolhe por Cristo, né? Já vamos falar um pouquinho sobre esse negócio de escolher, que ele é meio, não é bem assim do jeito que a gente pensa muitas vezes. Mas Deus, na sua soberania, Ele nos deu uma certa liberdade para nós fazermos essa escolha. E essa nossa escolha, na verdade, é uma resposta. Não é algo que eu tomo iniciativa em escolher. Eu sou alcançado e é colocado diante de mim essa escolha e eu preciso responder a Deus, né? Mas nós não temos liberdade para negociar as consequências da minha escolha. Nenhum de nós tem essa liberdade. Se você escolher por Jesus, pela vida de Cristo, você terá que abrir mão da sua própria vida, porque isso é uma escolha. Mas se você escolher pela sua própria vida, você não vai ter a vida de Cristo, e logo você também não terá a vida eterna com Cristo. Você perderá isso, né? No mundo pop nosso, né? A gente lembra de um outro filme famoso, né, gente? Que é o Matrix. O cara lá está com duas pílulas, uma vai falar a verdade para ele e outra vai manter ele onde ele sempre esteve. E se você já viu o filme, você sabe que ele está numa prisão. E assim somos nós. Antes de Cristo nos encontrar, estamos numa prisão chamada pecado, né? Ok, gente? Então, vamos para o próximo ali e vamos fazer a leitura em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler do 15 ao 20. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deutero significa o segundo ou um outro, né? Nômio é lei. Uma segunda versão da lei, ou uma revisão, uma segunda edição da lei de Deus. Todo mundo achou? Olha só o que diz a palavra de Deus. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para tomar posse. Presta atenção aqui, gente, no versículo 16, lá no meio, né? Amem o Senhor e andem
nos seus caminhos. Guarda essa expressão, andem nos seus caminhos. Verso 17. Mas se o coração de vocês se desviar, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém, gente? Então, esse aqui é o texto base para a nossa conversa sobre essa soberania de Deus e a rebeldia humana. Esse Deus soberano, Ele criou tudo, fez a criação, o homem pecou, o pecado passou a fazer parte da natureza humana, e o pecado, ao mesmo tempo, é uma prisão interna que todo ser humano tem. Todos nós nascemos presos numa prisão chamada pecado, todos nós. Alguns pensam que nós podemos, mesmo presos ao pecado, decidir sobre a nossa vida. O momento que eu quiser eu posso sair da prisão e por aí vai. Alguns pensam assim. Eu já penso diferente, junto com alguns outros teólogos, que na nossa natureza humana nós não temos poder de escolha. Nascemos no pecado e o que sobra para nós é pecar, porque pecar faz parte da natureza humana. Pecado gera vários pecados, frutos daquilo que há dentro de mim, pecado. Nós não temos escolha a não ser pecar, do início da vida até o dia da nossa morte. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro. Nós não temos como ir ao encontro de Deus, estamos presos. Ele vem ao nosso encontro, por meio de Jesus. E Jesus chega até nós, a nossa frente, com as chaves na mão, para abrir a nossa prisão. E aqui é uma opinião minha, aqui você não precisa concordar comigo, está tudo certo se você achar que não é bem assim, mas na minha opinião, quando Jesus nos encontra, há um momento ímpar na nossa vida, em que Jesus nos pergunta a mesma coisa que Ele perguntou para o cego Bartimeu. Lembram dessa história? Bartimeu estava clamando, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus mandou chamar Bartimeu e perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Quando Jesus nos encontra na nossa prisão do pecado, Ele faz essa pergunta uma única vez, o que você quer que eu te faça? Gente, me surpreende muito essa pergunta de Jesus, sabe por quê? Porque é óbvio, eu estou preso, eu estou num lugar ruim. Como Jesus faz uma pergunta dessa? Não é óbvio que eu quero ser livre? E a resposta é não, não é óbvio. Pegando toda a humanidade da história, a maioria das pessoas não pedem para Jesus abrir
a sua cela. Você sabia disso? A maioria das pessoas acha que é ruim até o lugar onde ela está, mas já está tão acostumada com o ruim, já está tão acostumada com esse tempo ruim da sua vida, que agora não precisa mais mudar, sabe? Elas sequer pedem para Jesus abrir a prisão. A maioria escolhem não a vida e o bem, escolhem a morte e o mal. A maioria das pessoas, diante de Jesus, tá bom? Assim, é uma história para a gente pensar, uma figura de linguagem que eu estou usando. Aí, alguns poucos, dentre estes, eu acho que nós fazemos parte. Eles falam assim: Senhor, eu quero ser livre. Sabe por que você está aqui hoje? Um dos motivos é porque você quer ser livre, porque Deus colocou esse desejo no seu coração, de você não viver para sempre em pecado, né? Então Jesus, ele vai abrir a porta da prisão e você fica livre. Todos que são livres digam amém. Glória a Deus, né? Olha, eu não estou mais preso ao pecado, não há mais culpa. Jesus levou tudo que me dava culpa, toda a minha culpa pelos meus pecados, Jesus levou, eu não tenho mais motivo de ficar preso. Ele me libertou. Jesus não faz mais nenhuma pergunta, mas agora, Jesus ele fala uma ordem. O próximo passo de Jesus é falar uma ordem para nós. E sabe qual é a ordem que Jesus fala? Você sabe? Se você foi livre, você ouviu essa ordem de Jesus. A ordem de Jesus é: venha e me siga. A ordem de Jesus é para você sair dali. Mas você tem que seguir Jesus. Jesus vai te levar a um outro lugar, a uma outra situação. Se já eram poucos os que pediram para Jesus abrir a prisão, pouquíssimos se levantam e seguem Jesus. Há um bom outro tanto de pessoas que falam o seguinte: Jesus, o Senhor já fez o principal para mim, eu queria ser livre, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou continuar aqui nesse lugar, porque agora eu não estou mais preso, o Senhor abriu a minha prisão do pecado, eu sou livre. E é interessante que nessa figura que a gente está conversando aqui, essa pessoa ou essas pessoas que pensam assim, elas realmente constroem toda a sua vida pertinho ali de onde era a sua prisão de pecados. E elas veem grande vantagem nisso, porque elas não precisam mais ser presas ao pecado, mas quando dá uma vontadinha, elas voltam lá. Ninguém vai trancafiar elas, Jesus abriu tudo. Voltam para o pecado, saem do pecado, ficam nessa viagem, sabe? Não seguiram Jesus, mas estão fazendo essa viagem para dentro e para fora dessa prisão. Presta atenção. Aqueles primeiros que não pediram para abrir a prisão, eles se rebelaram contra Jesus, contra Deus. Não quiseram a soberania de Deus nas suas vidas. Não quiseram buscar a Deus, a vontade de Deus. Mas esses que pediram para Jesus abrir a porta da sua prisão e continuaram lá, também estão rebeldes contra a vontade de Deus. Você consegue perceber? Porque eles não estão seguindo Jesus. Você só busca a vontade de Deus se você seguir Jesus, né?
Esse Deus soberano determinou esse único momento na vida para a gente escolher. Nós estamos presos, mas Jesus nos encontra para abrir a prisão. Ele pergunta se queremos sair da prisão, se Ele quer que abra. Nós pedimos, falamos que sim, e a consequência dessa escolha de dizer sim para Deus pode ser a vida. Mas se Jesus abre a prisão e eu escolho não seguir Jesus, eu acabo fazendo uma escolha pela morte e pelo mal. E eu não tenho como escolher ou negociar as consequências da minha escolha. Deixa eu falar uma coisa para você, olha só. Quando eu não desejo que a minha vida mude, eu preciso ficar atento. Eu estou perto de um precipício. Eu estou perto de um lugar que realmente vai me levar para a morte. Isso é um sinal de que eu não confio que Jesus seja capaz de me dar uma vida melhor que a vida que eu estou levando hoje. Eu não confio nisso. A minha vida está tão boa. Sabe, eu estou conseguindo progressos no meu trabalho, progressos na minha família, progressos financeiros, tantos progressos importantes. Eu acho que Deus está me abençoando. Mas, meus irmãos, de fato, de verdade, Deus não abençoa quem está rebelde à sua vontade. Não são bênçãos, não são graças que você está alcançando. Você está recebendo misericórdias, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã para que não sejamos consumidos, até que você reveja a decisão que você tomou de não seguir Jesus. Essa é a verdade. E sabe o que é pior, gente? Muita gente acha assim que é possível Jesus abençoar a minha vida, eu pensando em viver do meu jeito, sem seguir Jesus, se eu for uma pessoa boa. Olha o tal do incitar a Deus que ninguém pode fazer. Eu me torno uma pessoa boa, até religiosa, procuro não fazer o mal para ninguém, trabalhar direitinho, mas a minha vida não muda. Não há evidências de que eu ando com Jesus. Eu continuo sendo o mesmo, mas eu mascaro com coisas boas. E eu acho que Deus, Ele fica sensível a essa minha atitude e começa a me abençoar sem eu precisar seguir Jesus. Eu acho que Deus pode me abençoar eu vivendo a vida do jeitinho que eu quero, que eu escolhi, porque aí eu tenho esse trato com Deus, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ajudar quem precisar, entende? Isso é uma rebeldia contra Deus, porque a ordem de Jesus é: venha e me siga. Jesus não ordenou você a ser uma pessoa melhor, uma pessoa socialmente aceitável. Jesus ordenou que você o seguisse por toda a vida. E, gente, Jesus não abençoa as nossas rebeldias. Deixa eu falar um pouquinho da entrevista lá que eu vi, está no YouTube do Jesus Copy. Falei certo, gente? O pessoal do inglês aí? Falei certinho? Jesus Copy. É isso? É bonito falar, né? Jesus Copy. Coloca lá, ex-muçulmano, ex-terrorista. Ele se converteu a Jesus. Jesus mesmo apareceu para ele. Ele contando que leu mais de não sei quantas vezes o Alcorão, já leu metade das vezes a Bíblia, ele quer chegar a ler a Bíblia 500 vezes, pouco tempo de convertido, ele já leu a Bíblia mais de 60 vezes. Alguém aqui já leu a Bíblia mais de 60 vezes? Ninguém?
Quanto tempo nós estamos mesmo convertidos? E ele mesmo, quando ele olha para essa realidade da igreja brasileira, ele fica, assim, apavorado. Ele não entende como a gente não tem o compromisso que ele tem. E ele dizia que quando ele seguia lá ao lado dos terroristas, para ele fazia aquilo para Deus com prazer. Era o primeiro a oferecer sua vida para ser um homem bomba, para matar os outros, para agradar a Deus. E hoje ele fala assim: eu entendi que aquilo era uma mentira e agora eu estou na verdade. Você acha que eu vou deixar de dar a minha vida a Deus agora que eu estou na verdade? Olha, que testemunho fantástico. E aí ele fala uma coisa que tocou muito o meu coração, mexeu muito comigo. Ele falou assim: é diferente quando você fala, Jesus está comigo, e você fala, eu estou com Jesus. E eu entendi o que ele quis dizer. Sabe, quando nós falamos assim, ó, Jesus está comigo, quem que é a principal pessoa dessa oração que eu falei? Não sou eu? Jesus está comigo. Jesus está me guardando, está me protegendo. Jesus é meu guarda-costas. Quem que é o mais importante? É o guarda-costas ou é aquele que está sendo guardado? É o que está sendo guardado. Jesus está comigo. Não é? Assim, a gente não pensa, mas quando a gente fala assim, implicitamente nós estamos pensando que Jesus vem para nos ajudar a viver do jeito que a gente vive hoje. A gente procura fazer o melhor e Jesus nos ajuda. É nosso ajudador, nosso coadjuvante. Mas é diferente quando eu falo, eu estou com Jesus. Quem é o maior nessa frase? Jesus. Eu estou com Jesus. Significa que eu estou submisso a Ele. Significa que eu entreguei a minha vida, e a não ser que Jesus diga assim, né, agora você vai descansar, eu vou continuar andando. Porque Ele é o meu Senhor. A não ser que Jesus diga assim, agora você entra na igreja, ali, tal, eu vou continuar andando enquanto Jesus estiver andando. Mas se Ele falar para eu entrar na igreja, eu vou entrar na igreja, eu vou entrar naquela casa, porque Jesus mandou. Eu estou com Jesus. Você consegue ver essa diferença? Muitas vezes na nossa vida nos basta saber que Jesus é comigo. Ufa, estou protegido, estou bem, não preciso sair do lugar. Mas se eu estou com Jesus, eu não posso permanecer onde eu sempre estive. Amém, meus irmãos? Olha, esse é o desafio, isso é chamado. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui antes de Jesus chegar na minha vida. Algo vai mudar. Porque se eu realmente sigo a Jesus, a consequência de seguir Jesus é essa mudança na minha vida. Mas se eu não vejo mudança na minha vida, é porque eu não estou seguindo Jesus. Eu sou daqueles que pensam que Jesus é comigo, e Ele me guarda para preservar a minha vida do jeito que a minha vida é hoje. E isso é uma falsidade, é uma mentira. Jesus não abençoa a minha vida para eu continuar vivendo do mesmo jeito que eu sempre vivi. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Amém? Entende isso? Se você vive assim, você está vivendo nas misericórdias do Senhor. Porque para ser abençoado, você tem que seguir Jesus. Obedecer Jesus. E no texto que lemos em Deuteronômio, seguir Jesus é o mesmo. Do versículo 16 lá, quando eu falei, né? Andar nos caminhos de Deus. Andar. Ninguém que segue a Jesus fica parado.
está sempre em movimento, porque quando você para por causa da tua carne, do pecado. O pecado está com força em você. Você para, você vive para si mesmo. Não, não é assim. Jesus não vai te abençoar. Você quer ser abençoado mais do que receber misericórdias, que também é uma bênção, mas você quer receber as graças, os benefícios de Deus para a sua vida, você precisa andar com Jesus. Em todos os momentos, não só nos domingos, em todos os dias da semana, você tem que andar com Jesus. Assim, não é você que leva Jesus para o seu trabalho. Você vai seguir Jesus. Jesus sabe que você precisa trabalhar, sabe que você precisa do teu sustento, e Jesus vai te conduzir ao teu trabalho, mas você está sendo levado por Jesus, é diferente. Pasme o que eu vou falar. Um dos principais motivos pelos quais Jesus vai te levar para o teu trabalho, sabe o que é? É para você trabalhar. E trabalhar bem, e trabalhar duro. Mas todo mundo vai ver como Jesus abençoa o seu trabalho. As pessoas vão perceber isso. Porque você não está indo no seu trabalho levando Jesus a tiracolo. É Jesus quem está levando você para o seu trabalho. E lá você é uma bênção, mesmo que você simplesmente trabalhe. Mas Jesus está te levando lá. Lucas 12, 20, pode pôr ali, por favor? Nós vamos ler. Faz parte de uma parábola que Jesus contou, de alguém que também foi rebelde, teve rebeldia no seu coração. E diz assim o versículo 20: Mas Deus lhe disse: louco, esta noite, pode ler junto comigo, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Olha só, gente, se você morrer hoje, Deus nos livre, né? Quer dizer, nos livre não, porque se eu morrer hoje eu vou estar bem, né? Mas tudo bem, Deus nos livre. Se você morrer hoje, tudo que você está construindo na sua vida vai servir para quê? É sério? Para quê? Para que tanto trabalho? Para que tantas horas investidas? Para que tanto suor? Para crescer para você mesmo, ao invés de crescer para Jesus. Veja bem, nós vamos ver outros textos, né? Mas vou até adiantar para você, Deus não é contra a gente trabalhar. É importante o trabalho, mas quando nós trabalhamos pensando em nós mesmos, isso é rebeldia contra Deus. Esse homem aqui, Jesus conta que ele recebeu uma bênção, uma graça. Seus campos assim, produziram como nunca na vida. Ele ficou feliz, sabe por quê? Porque ele não ia mais precisar trabalhar. Ele não se importou com os pobres, não se importou com aqueles que ele poderia ajudar, porque não tinham dinheiro para comprar comida, aqueles que ele podia abençoar com a safra extra que ele ganhou. Pensou egoístamente em si mesmo. É tudo que eu queria, é tudo que eu quero na minha vida, para me dar bem, para eu ter todo o conforto e tal. Deus fala para ele: você é louco, a vida não é sobre isso. A vida não é sobre você ser mais que ninguém, não é sobre você ter todos os recursos, estar bem abonado, abastado de bens. Não é sobre isso, mas é sobre amar o próximo. Onde está o amor do próximo nessa parábola? Esse homem não tinha. E quando ele morresse, ele não ia deixar nenhum legado. Ninguém ia se lembrar dele nem na hora da morte. Porque havia rebeldia.
Ele escolheu esse caminho e ele não teria como negociar as consequências do seu caminho. Vamos abrir lá em Romanos 12. Olha o que Deus tem para nós, gente. Olha o que Deus quer para cada um de nós. Na sua soberania, é isso que Deus está querendo de nós. Vamos ler juntos? Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando de escolhas. De escolhas. Escolha não seguir os padrões deste mundo. Sabe aquele papo da nossa mãe quando a gente era criança? Mãe, mas todo mundo vai. O que a mãe falava? Você não é? Todo mundo. Vale para nós. Não siga os padrões deste mundo. Não é para seguir. Porque os padrões desse mundo, se você seguir, você vai fazer uma escolha e as consequências serão de morte e mal. Se você quer fazer escolhas cuja consequência seja vida e bem, você precisa deixar Deus transformar, um modo de você pensar. Porque está aqui, gente, o segredo. É o modo como eu penso. Por isso que é importante ler e estudar a palavra de Deus. Ela molda a nossa forma de pensar. Essa é a importância. Quando você não lê a Bíblia, você lê, escuta, ouve, todo mundo, menos a Deus. Quem está te moldando? É o mundo. Você vai seguir padrão de quem? De Deus ou do mundo? Do mundo. Simples assim. E Paulo está colocando assim, Deus quer que você tenha uma outra mentalidade, para que você escolha o bem, para que você experimente a vontade de Deus, que só aqueles que andam com Jesus experimentam. Ainda em Romanos, vamos ler ali o capítulo 10, verso 8 ao 10. Nós vamos ver como a gente pode fazer para escolher o caminho de Deus. Olha como é simples, gente, tá? E vocês veem, eu estou tocando nessa tecla faz tempo. Eu sei que eu estou tocando. Eu sei que eu estou falando, estou repetindo algumas coisas aqui. Talvez você ainda não tenha prestado atenção nisso, mas eu quero que você preste atenção. Se eu estou repetindo, é porque está sendo importante para a sua vida. Olha só, você pode ler comigo? Se você quiser, pode ler. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Quando eu fazia parte da MPC lá, estava nas escolas, o Joey fez parte comigo um tempo ali, eu falava esse versículo direto. Você só precisa de duas coisas para ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você só precisa de duas coisas para você seguir Jesus. Você precisa de boca e coração. Você tem? Glória a Deus. Você tem tudo que você precisa. A boca é para a gente confessar. Coração é para a gente crer. E eu quero lembrar aqui, meus irmãos, crer aqui não é acreditar. Porque todos nós aqui acreditamos que existe Deus, amém, gente? Você não acredita que existe Deus? Até tem, eu acho que em Tiago, se acredita que Deus existe, faz bem, até os demônios acreditam e tremem. Tudo bem. Fé não é sobre acreditar. Essa fé tem a ver com confiança. Você confia em Jesus? Não se precipite. A gente só confia
em quem a gente conhece. Se você não conhece Jesus, você não vai confiar em Jesus. Mal e mal você conhece a si mesmo, por isso você acredita na força do seu trabalho. Mas confiar, conhecer Jesus, confiar em Jesus, é totalmente diferente. Você precisa confiar em Jesus a tal ponto de entender que Ele pode e vai te dar uma vida diferente e muito melhor do que a vida que você tem vivido hoje, e muito melhor do que todos os planos e projetos que você já arquitetou para a sua vida e que você acha aquilo tudo muito bom, é isso que você quer. Jesus pode fazer infinitamente melhor a sua vida. Não do jeito que você imagina. Se você imaginou uma vida com muito dinheiro, eu não estou dizendo que Jesus vai te dar mais dinheiro. Mas Jesus vai te dar um propósito na vida. Não tem um momento que todos nós nos sentimos assim vazios, parece que está faltando alguma coisa. Se alguma coisa que falta é propósito. E Jesus, Ele nos dá o melhor propósito. Sabe qual é? Seguir Ele. Andar por onde Ele nos mandar andar. Andar juntos, lado a lado com Jesus. Nesse sentido, eu como pastor, eu quero assim, falar para você como que é a minha vida com Jesus. Eu não trabalho para Jesus, sabia, gente? Eu trabalho ao lado de Jesus. Eu estou seguindo Jesus. E eu aprendi, por isso que eu falo para vocês, eu aprendi que Jesus me dá o privilégio de ser aquele rapaz que carrega a mala de Jesus. Ele faz tudo. Ele transforma as nossas vidas, sabe? Ele faz com que tudo se encaixe na nossa vida para que haja glória para Deus, para que haja propósito na nossa vida e no final das contas, nós encontramos a satisfação, o sentido da vida, não porque pensamos em nós mesmos, mas porque pensamos em alguém que é muito maior que nós. E nos dá esse privilégio de vivermos com Ele, andarmos com Ele e servirmos a Ele por toda a vida. Isso é o que traz verdadeiramente uma satisfação. E você não precisa nem ser pastor para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, toda mudança em si mesma, ela é uma semente de salvação. E o não querer mudar, por sua vez, é uma semente de rebeldia contra Deus. Na Bíblia, o termo pecado, em especial no Novo Testamento, é hamartia. E um dos significados mais profundos e prováveis é errar o alvo. Se pecado é errar o alvo, pode ser que eu esteja fazendo coisas boas e mesmo assim eu esteja em pecado. Se as coisas boas que eu faço não são aquelas que Jesus me levou a fazer. Não é o alvo que Deus tem para a minha vida. E eu estou vivendo? Estou em pecado. Eu estou rebelde à vontade de Deus. Olha só. Por exemplo, se você tem um chamado para ser pastor, missionário, mas você não quer isso. Você pode ser um excelente professor, um excelente advogado, um excelente industrial, seja lá o que for. Você está pecando porque não é esse o alvo de Deus para a sua vida. Você só vai deixar de ser rebelde contra Deus o dia que você falar, tá bom, Senhor, eis-me aqui, envia-me.
assim. Aí sim, você vai conhecer a vontade de Deus. E eu quero finalizar com Salmo 127, versículos 1 e 2. Gente, toda mudança é uma semente da salvação. E essa salvação em Cristo planta em nós uma semente que traz mudanças constantes, importantes, pelas quais nós somos transformados e somos cada vez menos parecidos conosco mesmo e somos mais parecidos com Jesus. Presta atenção nessa leitura, se você puder, leia comigo. Todos conhecem, né? Olha o que acontece na nossa casa quando nós escolhemos seguir Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Tem uma tradução que é um pouquinho mais radical nessa última linha. Aos seus amados Ele dá o sono. Gente, olha, o salmista não está criticando levantar de madrugada, levantar cedo. O salmista não está criticando o trabalhar duro. Vocês entendem? O salmista está falando assim, ó, se você fizer tudo para alcançar os teus planos pessoal do seu jeito, e Deus não estiver abençoando você para fazer isso, tudo que você fizer, todo o seu trabalho será perdido, será inútil. Algumas traduções trazem, será em vão. Em vão é aquilo que eu começo a fazer, mas perco tudo. Perco. Todo o meu trabalho perdido. Já pensou você perder todo o trabalho de uma vida, de uma família, porque você não buscou a vontade de Deus? O salmista está dizendo o seguinte para nós, olha, você tem que construir o seu lar como Deus quer que você construa. Porque se o Senhor não edificar o seu lar, a sua casa, qualquer coisa boa que você fizer não vai durar. Então, edifique a sua casa conforme a vontade de Deus. Guarde a sua casa, a sua cidade conforme a vontade de Deus. Levante cedo se for necessário, trabalhe duro quanto precisar, mas faça tudo de acordo com o que Deus está pedindo para você fazer, não o que você está escolhendo por si mesmo. E Deus vai abençoar o seu trabalho. Assim, nada do que você fizer será em vão, mas Deus irá te abençoar. Amém, gente? Bom, aqui eu chego ao fim da mensagem. Eu quero terminar com a seguinte pergunta que eu ouvi daquele irmão ex-terrorista, ex-muçulmano fazendo. Você está com Jesus? Você está com Jesus? Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça, sabe? E abrir teu coração para o Senhor, porque Ele sabe quem está com Ele e quem acha que Ele está com você. Ele sabe. E eu quero recomendar para você fortemente que hoje você entregue sua vida para Jesus. Você fale para Jesus assim, olha, eu vou seguir o Senhor. Eu vou sair dessa mesmice do pecado e eu vou andar com o Senhor, para onde o Senhor me mandar. Fala assim para Deus.
Jesus está diante de você, dizendo para você: venha e me siga. Siga Jesus. Todos que querem seguir Jesus, eu peço que se coloquem em pé. Se você vai seguir Jesus, mesmo que você já esteja seguindo, mas quer continuar, se coloque em pé. Nós vamos orar. Pai, toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados a Ti. Queremos Te louvar pela Tua palavra. É tão difícil às vezes ouvirmos a Tua palavra. Sei porque foi difícil para mim. E não deve ter sido fácil para os meus irmãos aqui, Pai. Eu sei. Mas essa palavra é porque o Senhor nos ama. O Senhor tem um propósito eterno para as nossas vidas. Um futuro e uma esperança. E eu peço, ó Pai, todos aqueles que estão em pé, que o Senhor firme os seus joelhos. Não permita que nenhum deles vacile, mas que ande seguindo Jesus por toda a sua vida. Para que Jesus seja o valor máximo da vida. Para que Jesus seja o nosso Senhor. Aquele em quem nós confiamos, na certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós, ainda que com lutas, às vezes até dores, mas se estivermos contigo, teremos tudo o que precisamos. Por isso nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente?